Olá, pessoal da EJA. Sou a professora Eva Vilma, né, professora de português, todos já sabem. E essa semana vamos revisar mais um assunto do material de vocês, do livro de vocês, né, da página 25, do material de vocês. E a nossa revisão dessa semana é sentido conotativo e sentido denotativo. O professor de vocês já passou, se não, vamos ver aí, dar um sentido nesses dois sentidos aí para saber qual é o sentido figurado e o literal. Se o professor já passou, beleza, vocês só vão reforçar. Vou passar aqui um slidezinho para vocês e vocês vão ver aí agora, passar um vídeo com a explicação. Depois do vídeo, a gente já insere e já continua com o nosso slide, certo? Vamos ver aí a explicação do nosso vídeo. Olá! Hoje vamos aprender denotação e conotação. Aproveite e já se inscreve no canal e ativa o sininho para ser notificado sobre novos vídeos. Denotação é quando a palavra, oração ou período aparecem no sentido próprio, literal e real. É o sentido real da palavra, quando não precisamos interpretar o significado da mensagem, pois ela se apresenta tal como é. Aquilo que está escrito é aquilo mesmo, sem nada subentendido que possa significar outra coisa. Exemplo, o gato é um mamífero. A frase é clara, objetiva. O sentido denotativo é muito usado em textos informativos, tais como jornais, artigos científicos, bulas de remédios e demais gêneros textuais que transmitem uma mensagem real. Já quando falamos de conotação ou sentido conotativo, as palavras são utilizadas no sentido figurado, ou seja, as palavras podem ter diferentes significados de acordo com o contexto. Exemplo, aquele rapaz é um gato. Isso significa que o rapaz é um animal? Não, está dizendo que ele é bonito. Então a denotação é o sentido real, literal, tal como é, e a conotação é sentido figurado e depende do contexto para ser interpretado. Um exemplo de um texto com sentido denotativo é uma reportagem jornalística, onde os fatos devem ser apresentados tais como aconteceram. E um exemplo clássico de conotação é o soneto de Camões. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. As orações têm sentido figurado e é um recurso muito usado em poemas para embelezá-lo, torná-lo mais perceptível aos sentidos. E vamos ver um exercício? Assinale a alternativa em que não foram utilizadas palavras no sentido figurado, ou seja, as que não têm sentido conotativo. Logo, a alternativa que temos que procurar é que tem sentido literal, denotativo. O vento acariciava meus cabelos. É possível o vento acariciar alguma coisa? Não. Então essa está no sentido conotativo e não é o que estamos procurando. Minha vida é um livro aberto. No sentido literal, não se tem como abrir a vida como um livro. Sentido conotativo, então, também não nos serve. Estou com uma fome de leão. Um ser humano com fome de leão não é sentido literal, pois interpretamos como uma fome imensa, e quando fazemos uma interpretação não é denotativo. A propaganda é a alma do negócio. Negócio não tem alma, também não é essa. Antes do meio-dia a coluna estava pronta. Achamos. Ela traz o sentido literal. Está nos informando que antes do meio-dia a coluna estava pronta. Algo real foi construído. No caso, a coluna. Temos aí, então, sentido denotativo. Depois da explicação, partimos aqui para o nosso slide. O nosso tema, né, a nossa abertura aí de slide, jovens e adultos, e estudo em casa, educação de jovens e adultos, segunda aula online de português, modalidade EJA. Sentido conotativo e denotativo. Vocês assistiram um vídeo, já bem explicadinho, resumido bem para vocês revisar, relembrar. E agora vamos dar nossa continuidade aí. Conotativo ou denotativo? Que sentido é esse aí, né? É uma pergunta aí para vocês. E aí, depois da explicação ali, vocês já lembraram do que o professor passou? Vocês já devem saber, né? Sentido real e sentido figurado. Denotação. A palavra no sentido denotativo
está no seu real sentido. Aquele que primeiro aparece nos dicionários. É aquele que você vai procurar o sentido. Quando você não conhece a palavra, aí você procura no dicionário ou procura saber com alguém que sabe, um professor, ou vai mesmo até na internet. Eu nunca ouvi essa palavra. Que sentido, o que quer dizer essa palavra? Então, essa é a denotação, é o sentido real. Agora, a conotação. A palavra no sentido conotativo está no seu sentido figurado, simbólico. Disse que é o sentido dado pelo coração. É a mesma coisa da gente falar aquele, vamos dizer assim, a gente tem aquele provérbio de estar sempre dizendo, você leva tudo ao pé da letra. E letra tem pé? Mas no nosso sentido é esse, simbólico. A gente está falando no sentido simbólico, ao pé da letra. Então, essa é a conotação. Tem esse sentido para nós. O que é denotação? É o sentido mais empregado na linguagem científica, em que se procura abordar os aspectos objetivos da realidade. Sua interpretação é relativamente igual para todas as pessoas que falam a mesma língua. É o sentido real, objetivo, aquele que é registrado em primeiro lugar nos dicionários. É o sentido próprio da palavra. É aquele termo, né, que eu falei na estante. Quando você não sabe o que é que significa uma palavra diferente do nosso habitual, né, do nosso sentido, aí a gente vai lá e procura. Não, deixa eu ver que palavra é essa, está diferente, não é do meu dialeto, não é do minha fala, do meu dia a dia. Aí embaixo o último tópico tem, é o sentido próprio da palavra. Então, é o sentido denotativo, ele tem o sentido próprio, no caso, o sentido literal. É a mesma coisa assim, vamos usar outro exemplo. Os domadores conseguiram enjaular a fera. Aí, fera, você sabe que tem um sentido. Se os domadores conseguiram enjaular a fera, é porque você sabe que é um animal, é uma criatura, um ser que não tem domínio, então eles conseguiram. Você já tem, é um sentido, não está com sentido figurado. Vamos ver agora o próximo. Agora, conotação. O que é uma conotação? É o sentido mais empregado da linguagem literária e afetiva, em que predomina o aspecto subjetivo, revela um significado emocional, sentimental, de acordo com as experiências de cada um. É o sentido do coração. Aí agora é conhecido como o sentido figurado, é isso conotação. Como eu utilizei, falei agora de um exemplo de os domadores conseguiram enjaular a fera, vou dar outro exemplo para vocês. Ele ficou uma fera quando soube da notícia. Então, esse é o sentido que a gente fala que é o sentido figurado. Ele ficou uma fera, no caso, ele ficou para demonstrar um sentido de raiva, né, de que não gostou. Então, esse é o sentido. O homem não virou uma fera, né? Ele ficou uma fera quando soube da notícia. Fera para a pessoa é o sentido figurado. A gente já imaginou que virou uma fera. Continuando. Aí temos exemplos, 2 exemplos aí. O rei Pelé vai pendurar as chuteiras. Aí a gente imaginou, né? Que Pelé pendurou as chuteiras, pegou as chuteiras e colocou ali naquele ganchinho, mas o sentido aí é que ele, né, parou de jogar. Mariana foi uma mão na roda, ajudando-me com os relatórios. Olha outro. No caso, ela não colocou a mão na roda. Ela foi uma pessoa que fez
uma coisa para ele, para essa pessoa. Outro sentido aí, João vive chorando o leite derramado. Aí agora está aí a figura de como João está. Eu estou sempre segurando vela para minha irmã. Só que o sentido, né, na verdade, não é esse, da segurando a vela. O sentido que a gente fala aqui é quando a irmã está namorando e o irmão está ali do lado, segurando vela. Aí temos o link do vídeo, vocês assistiram logo no começo, da explicação. Quem quiser acessar de novo por lá, por YouTube, pode acessar. E agora o nosso desafio de hoje. Escreva uma frase com um sentido conotativo, usando cada uma das palavras abaixo. Conotativo: cobra, gato, bruxa, víbora, burro. Aí vocês vão fazer 5 frasezinhas com sentido conotativo. Reflexão dessa semana. Ninguém ignora tudo, ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos alguma coisa. Todos nós ignoramos alguma coisa. Por isso, aprendemos sempre. Paulo Freire. Tchau. Até a próxima aula. Fique em casa, se cuide, bonequinho aí de máscarazinha, para logo retornarmos, né, às nossas atividades. Até a próxima.